Os radialistas são responsáveis por levar para você as principais notícias do dia. Suas vozes seguem através das rádios por toda a Amazônia. Com certeza você já os ouviu em casa, nos carros, celulares e até mesmo na internet. O Portal Amazônia entrevistou pessoas que são apaixonadas por rádio e que compartilharam suas experiências. Mas antes de começarmos, precisamos falar sobre a história do rádio no país. O rádio nasceu em terras brasileiras no dia 7 de setembro de 1922, nas comemorações do centenário da independência do país, com a transmissão à distância e sem fios do discurso do presidente Epitácio Pessoa. Mas o sistema de comunicação começou a operar apenas no dia 30 de abril de 1923. Claro que essa história é conhecida pela radialista e mestre em ciência da comunicação Edilene Mafra. Quando a gente pensa em rádio na Amazônia, né, pelo menos a minha linha de entendimento do rádio, eu vejo muito rádio particularmente como uma extensão do sujeito amazônico mesmo, né? Só que a gente tem uma complexidade aqui, né? A gente tem um rádio no interior, que ele tem uma linguagem mais para o homem do campo, com informações mais para esse homem, ou uma linguagem mais comunitária, né? E a gente tem o rádio da cidade, de Manaus, da capital. Não que as outras não sejam cidade, mas eu quero dizer da capital. O que fica, de fato, é a linguagem do rádio, é a linguagem que ela é sonora, que é uma linguagem muito particular, coloquial, aquela coisa conversada mesmo, né? Não cabe mais aquele rádio tradicional da Era de Ouro, da voz impostada, pode observar. Esse não é mais o rádio de hoje, né? Apesar da gente ainda ter uma referência como algo jornalístico, que traz credibilidade, mas é um formato que cada vez mais está sumindo do rádio. Edilene é uma pesquisadora das ondas radiofônicas. Ela já recebeu vários prêmios por matérias feitas exclusivamente para a rádio, além de participar de livros que abordam a importância deste meio de comunicação para o Amazonas. Ela deixou um recado especial para jovens que pensam em se tornar radialistas. Primeiro, né, esteja sempre conectado com o mundo, ouça muito rádio, procure ouvir o rádio pela internet, quais são as tendências, compreender o que é o rádio, não somente uma parte dele, mas ele enquanto um veículo de comunicação que tem uma linguagem, né, procurar compreender e trazer também inovação, compreender os tipos de plataforma, as linguagens e sempre procurar inovar. Mas, acima de tudo, não esquecer que o rádio ele é como se ele aproximasse as pessoas. Então, você tem algo que ele nunca vai perder. Essa característica, essa particularidade da conversação, da oralidade. 2 homicídios foram registrados em ruas do centro de Manaus na madrugada de hoje. Um homem e uma mulher foram mortos a tiros em 2 ocorrências separadas. Em um dos crimes, um homem de 27 anos foi morto. Já a jornalista e radialista Naine Carvalho migrou da televisão para o rádio. De acordo com ela, o aprendizado é diário. Primeiramente, né, como eu comecei na TV, né, tem toda uma linguagem específica e tudo mais. É um público diferente, de certo modo. E no meio desse caminho, eu que comecei na TV, acabei sendo convidada também para fazer reportagem no rádio. Acho que o primeiro impacto que você sente é em questão de ser um veículo, né, que no rádio você tem que transmitir aquela informação através do áudio, basicamente, né, através da narração, da fala, enfim. E na TV você tem a ajuda da imagem, no rádio você não tem. Então eu tive muito mais que trabalhar isso, né? Ter cuidado com muitas palavras, né? Porque as pessoas não estão vendo, mas elas vão passar a ver aquilo que você está noticiando, aquela informação que você está passando, através do que você tá falando, que você está narrando. Então eu tive que ter todo esse cuidado, tive que trabalhar, eu tive que pesquisar bastante a respeito da linguagem pro rádio, e eu posso dizer que a cada dia eu estou aprendendo mais. Na opinião de Naine, apesar das limitações da Amazônia, a tecnologia é a maior aliada dos radialistas. Segundo ela, o objetivo é estar próximo aos ouvintes. Bom, aqui na Rádio CBN a gente faz uso, né, de vários meios aí para chegar até essas pessoas, né? O principal que a gente usa é o WhatsApp.
Então a gente divulga muito o WhatsApp para que as pessoas possam interagir. E vale ressaltar que, no caso aqui da rádio, ela tem um público específico. Aqui, por exemplo, é um público que gosta de estar sempre bem informado, são pessoas também bem informadas. Então o cuidado com a notícia, com aquela informação que você vai passar, é ainda muito mais redobrado. E, além disso, a gente também faz uso das redes sociais, né, que é uma coisa que não tem como você caminhar sem as redes sociais. Então, a gente convida essas pessoas a interagirem também com a gente, através das postagens, né, do compartilhamento das notícias, sempre convidando também no ar, falando para as pessoas que, se você perdeu alguma notícia, perdeu alguma coluna, você pode acompanhar também lá nas redes sociais. Claro que Naine reconhece sua audiência cativa, como, por exemplo, seu pai, que é apaixonado pelo rádio e foi um dos seus principais inspiradores a seguir o desafio de se tornar radialista. Bom, eu cresci ouvindo rádio, e isso por causa do meu pai. Meu pai, até hoje, ele dorme escutando rádio. E, por coincidência, ele escutava também a Rádio CBN. E depois que eu entrei na área, né, porque eu me identifiquei realmente, não foi diferente. Ele continua ouvindo a rádio, né, porque ele gosta mesmo, além de ouvir, né, claro, né, filha, ele acaba ouvindo, né, o que a gente faz também, o que eu faço também. Então, ele é muito crítico. Ele geralmente, olha, minha filha, eu ouvi isso, eu ouvi aquilo, você falou sobre isso hoje, olha aquela forma que foi falado, não entendi. Ele sempre muito assim, então, eu acho essa relação, né, muito legal, porque eu tenho um ouvinte muito próximo de mim, que no caso é meu pai. Não importa a distância nem os desafios, mas os radialistas sempre estarão nos estúdios para levar à população amazônica as principais notícias.